Olá, estimados alunos, amantes da química e do conhecimento. Muitíssimo bem-vindo a mais uma aula. Nesta em questão, vamos trabalhar as classificações das cadeias carbônicas. Antes de eu entrar propriamente dito neste conteúdo, eu quero falar algo para você. Se você tivesse a capacidade de confeccionar uma chave para abrir o que você quisesse, que chave você iria confeccionar? Alguém poderia dizer, professor, gostaria de fazer a chave para abrir o cofre de um grande banco, assim eu ficaria milionário. Outro poderia dizer, professor, gostaria de abrir as portas de uma grande empresa multinacional para poder me realizar profissionalmente. Outro pode dizer, professor, eu quero abrir as portas da universidade tal, porque lá eu vou cursar o meu curso dos sonhos. Eu quero lhe dizer que você está confeccionando uma chave mestra que tem o poder de abrir qualquer coisa. Que chave é essa? O conhecimento. Sim, esta chave vai lhe abrir qualquer porta para você entrar. Venha comigo e vamos fazer mais um dentinho desta chave. Quais são os objetivos dessa aula? Esta aula nós vamos compreender as diversas classificações das cadeias carbônicas, nós vamos reconhecer quando uma cadeia carbônica é aberta, fechada, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea ou ainda ramificada ou normal. E claro, praticar, minerar o conhecimento através de atividades. Alguns questionamentos sobre esta aula pertinentes. Quais são? Quais são as classificações de uma cadeia carbônica? Sim, esse é um questionamento importante. O que é uma cadeia carbônica ramificada? O que é uma cadeia carbônica aberta, fechada, homogênea ou heterogênea? As cadeias carbônicas. O átomo de carbono, ele tem o potencial, ele faz ligações múltiplas e variadas com muitos outros átomos de carbono ou outros átomos diferentes, formando o que nós denominamos de cadeias carbônicas. Aqui nós temos dois exemplos de cadeias carbônicas, onde os carbonos estão ligados entre si e formando essas estruturas que nós denominamos de cadeias carbônicas. E claro, essas cadeias carbônicas, elas são classificadas. Uma parte importante da ciência é classificar. Classificamos seres vivos, classificamos sistemas do nosso organismo, do nosso corpo, e claro, a química vai classificar as estruturas, vai classificar as substâncias, os elementos químicos, e neste caso nós vamos entender a classificação das cadeias carbônicas. E as cadeias carbônicas, elas são classificadas, entre outras classificações que nós veremos, em aberta ou fechada. E aberta tem como sinônimo também acíclica ou alifática, e fechada ou cíclica. Mas também tem aquelas cadeias carbônicas que são simultaneamente aberta e fechada. Nós denominamos de mistas. Muito bem, aqui nós temos então as cadeias carbônicas abertas. O que é uma cadeia carbônica aberta? São as cadeias que apresentam duas ou mais extremidades. E essas extremidades não se ligam uma à outra formando algum ciclo. Então, veja aqui, nós temos aqui esta cadeia carbônica com duas extremidades não se ligando, formando então uma cadeia carbônica aberta. Aqui nós temos outro exemplo de uma cadeia carbônica com três extremidades, nenhuma delas se ligam, formando um ciclo. Então, uma cadeia carbônica aberta, aqui também o mesmo raciocínio. As cadeias carbônicas abertas ou então fechadas, elas também têm outras classificações. Vejamos aqui. Elas são classificadas em normal ou reta, ou então ramificada, ou ela é normal ou ramificada. Ela é classificada em homogênea ou heterogênea e ainda saturada ou insaturada. Professor, como que eu vou saber se uma cadeia carbônica é normal ou ramificada? Saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea? É isso que você vai
trabalhar neste momento comigo. Quando uma cadeia carbônica ela tem as suas extremidades distribuídas num único plano, pode ser horizontal, vertical, ou seja, ela está numa sequência única, nós dizemos que ela é uma cadeia carbônica normal ou uma cadeia carbônica reta. É esse exemplo que nós temos aqui. E nós temos outros exemplos aqui nesta tela. Alguém pode dizer, professor, mas e aqui? É uma cadeia carbônica reta? Lembre, cadeia carbônica é sequência de ligações químicas entre carbono. Até pode ter um átomo que não seja átomo de carbono, mas ligado entre dois carbonos, como é o caso aqui. Então, observe, esta sequência de ligações químicas estão aqui distribuídas dessa forma, então ela continua sendo uma cadeia carbônica normal ou reta e não ramificada. Ramificada é quando nós temos 3 ou mais extremidades com carbonos, é o caso deste exemplo aqui. Observe, esta é uma cadeia ramificada. Um outro ponto para você considerar também, uma cadeia carbônica será ramificada quando ela tem pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Se ela tiver ao menos um carbono terciário ou quaternário, ela vai ser uma cadeia ramificada. Ou então tiver 3 ou mais extremidades, onde nós vamos ter átomos de carbonos ligados. É o caso aqui, ó. Nós temos 3 extremidades com carbonos ligados à cadeia, ou então nós temos esse carbono que é terciário. Como, professor? Ele está ligado a outros 3 carbonos, por isso ele é um carbono terciário. Outros exemplos de cadeias ramificadas aqui, observe, olha, nós temos um carbono terciário aqui e nós temos aqui esta cadeia ramificada. São carbonos fora da sequência principal, tá? A sequência principal seria essa aqui, ou, nós vamos então considerar o seguinte, aqui nós temos 3 extremidades ou mais e um carbono terciário. Então, essa cadeia carbônica, ela é considerada ramificada. Observe, 1, 2, 3 carbonos ligados, uma cadeia ramificada, mesmo raciocínio aplica-se para esta cadeia e esta aqui também. Cadeia carbônica, ela será ou normal ou reta, tá? Normal e reta são sinônimos, ela vai ser normal ou ramificada e também quanto à presença de apenas átomos de carbono e hidrogênio ou então outros tipos de átomo. Aí nós vamos entrar na classificação homogênea ou heterogênea. Quando uma cadeia carbônica vai ser homogênea, professor? Quando ela apresenta apenas átomos de carbonos e hidrogênio. E quando ela será heterogênea, já lhe digo, tá? Então observe aqui, ó. Essas cadeias carbônicas, todas elas apresentam apenas átomos de carbono e hidrogênio. Professor, e o oxigênio aqui, professor, nesta cadeia carbônica? Lembre, o oxigênio ele não está ligado entre 2 carbonos, ele está ligado fora da cadeia carbônica. Então, essa cadeia carbônica ela é homogênea. Mesmo raciocínio aplica-se aqui. Observe, o nitrogênio não está entre 2 carbonos, então a cadeia carbônica continua sendo homogênea. Quando ela será heterogênea? Ela vai ser heterogênea quando tem um heteroátomo ligado entre 2 carbonos. Professor, o que é um heteroátomo? Heteroátomo é o átomo diferente. Diferente do quê? Diferente de carbonos e hidrogênios. Sim, um heteroátomo vai ser oxigênio, nitrogênio, enxofre e assim sucessivamente. Qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio apresenta-se como heteroátomo e quando esse heteroátomo está na cadeia carbônica, a cadeia carbônica é classificada como heterogênea. Observe aqui o oxigênio entre 2 carbonos, por isto essa cadeia carbônica ela é heterogênea. Vários outros exemplos aqui, observe o enxofre ligado entre 2 carbonos, então a cadeia carbônica é heterogênea. Oxigênio ligado entre 2 carbonos, cadeia carbônica heterogênea. E quanto ao tipo de ligação química efetuada por esses carbonos na cadeia carbônica? Sim, esta também é uma classificação.
E essas cadeias carbônicas, elas serão classificadas em saturada e insaturada. Quando uma cadeia carbônica é saturada, professor? Quando ela tem apenas ligações simples entre os carbonos. Observe, nós temos aqui, ó, apenas ligações químicas entre os carbonos. Não conta com o heteroátomo. Aqui tem uma dupla ligação entre carbono e oxigênio, mas lembre que eu falei ainda agora nesta aula que neste caso o oxigênio ele não está contido na cadeia carbônica, tá? Então, esta cadeia carbônica ela é saturada. Aqui nós temos vários outros exemplos. Observe que ligação entre carbono-carbono, apenas ligação simples. O que é uma ligação simples, professor? É quando o carbono efetua apenas uma ligação química com outro carbono. Essa ligação química ela é representada com esse traço aqui, tá? Essa é a representação química da ligação covalente ou a ligação molecular. E uma cadeia insaturada, ela será aquela cadeia que apresenta insaturação. O que é insaturação, professor? São duplas ou triplas ligações químicas entre os carbonos. Observe, ligação dupla entre dois carbonos, ligação tripla entre dois carbonos e aqui ligação dupla. Por isso que essas cadeias são classificadas como cadeias carbônicas insaturadas. Aqui nós temos vários outros exemplos, observe. Ela é insaturada porque tem uma ligação tripla entre dois carbonos. Aqui, ligação dupla entre dois carbonos. Aqui, ela é uma cadeia insaturada, tem a dupla ligação e assim segue o raciocínio. Agora, você vai ainda mais confeccionar esta chave que eu falei a você no início do vídeo. A chave do conhecimento. Vamos minerar, vamos aprofundar, vamos fixar esse conhecimento. A primeira atividade é esta e eu vou ler a você. Assinale a alternativa correta que corresponde à classificação da cadeia carbônica abaixo. Nós temos esta cadeia carbônica e você vai assinalar a alternativa correta que indica a classificação desta cadeia carbônica. Mãos à obra, ao trabalho.
Parabéns, você está indo muito bem. Eu já sabia que você ia conseguir. Tá? Confere comigo a sua resposta. Então, nós temos aqui, esta cadeia carbônica, ela é aberta, porque as suas extremidades não se ligam, então aberta. Ela é normal, tá? Normal, porque não tem nenhum carbono terciário ali, não tem 3 extremidades. Ela é heterogênea, porque tem um heteroátomo ligado entre 2 carbonos. E ela é saturada. Saturada porque nós vamos encontrar apenas ligações simples entre os carbonos. Partimos então para a segunda atividade. Analise as afirmações feitas sobre a cadeia carbônica abaixo e assinale as corretas. Então, nós temos esta cadeia carbônica e essas afirmativas. E aí você vai considerar quais são verdadeiras e, claro, assinalar cada uma delas. Tempo e mãos à obra.
Realmente, a admiração é muito importante, você está indo muito bem, parabéns, estou muito admirado. Confere comigo aqui a sua resposta. Então, esta cadeia carbônica, ela é considerada ramificada? Sim, ramificada. Por quê? Observe, nós temos aqui esse carbono terciário, esse, nós temos mais de duas extremidades. Sim, ela é classificada como uma cadeia ramificada. Ela é considerada uma cadeia insaturada? Insaturada, lembre, é quando nós temos dupla ou tripla ligação química entre dois carbonos. Então, nós temos isso aqui. Temos uma dupla ligação entre dois carbonos. Então, esta cadeia carbônica, ela é classificada como insaturada. E as outras três alternativas, elas não são verdadeiras. Por quê? Porque ela não tem hibridização sp3, a cadeia carbônica ela não possui 3 carbonos secundários e a cadeia carbônica ela não é considerada heterogênea. O que nós estudamos nesta aula? Nós compreendemos as diversas classificações das cadeias carbônicas, nós entendemos o que é um heteroátomo e, claro, praticamos todos esses conhecimentos resolvendo algumas atividades. Aqui estão algumas referências e os agradecimentos a toda a equipe técnica da SED, Secretaria de Estado de Educação do Estado do Paraná, ao nosso queridíssimo Ronaldo, intérprete. Muito bem, Ronaldo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, estimados alunos.